Meu nome é Andréia Belo, eu nasci na cidade de Goiânia, eu sou professora de línguas estrangeiras do Estratégia. Na minha infância, eu já dei os primeiros passos assim de que eu queria trabalhar com língua estrangeira. Eu tenho mãe, pai e irmãos em Goiânia e a minha mãe conta que desde criança eu gostava de cantar músicas em inglês nas casas dos tios. Eu sempre fui mais descontraída e mais comunicativa, mas eu era aquela aluna que gostava de sentar na frente para estar prestando atenção. Mas eu sempre fui de fazer muitas amizades, conversar muito e ser mais sociável mesmo. Eu fiz letras, né, na UFG, lá em Goiânia, e sempre levei os estudos muito a sério. Gostava tanto, amei fazer meu curso de letras e sempre fui muito estudiosa. Decidir fazer letras foi complicado, porque como eu sou a filha mais velha e a neta mais velha, não tinha experiência na família de ninguém que estava cursando uma faculdade. Então, assim, a tendência da família é falar, faz medicina, faz direito, faz odontologia, mas eu sempre gostei de idiomas. Como eu falei da história de criança, eu cantava e eu fiz curso de inglês muito tempo e quis aprender outros idiomas também, sempre foi muito curiosa. E andei pesquisando e vi que acho que o curso de letras se encaixaria melhor, porque eu ia ser professora e eu brincava de ser professora quando eu era criança. Então, na verdade, eu sempre quis ser professora mesmo. Eu tinha um professor de inglês do ensino médio que ele me convidou para começar a trabalhar na escola dele, no cursinho de inglês que ele montou. Então, desde o ensino médio, eu já comecei a dar meus primeiros passos nos cursos de idiomas. E quando eu comecei a fazer letras, eu já era professora, já estava trabalhando como professora de inglês. Vir para São Paulo já foi uma etapa muito fácil de ser definida e que eu considero uma coisa maravilhosa, porque a minha vida toda eu sempre morei em outros países, por ser professora de idiomas, porque eu também dou aula de francês, estudei espanhol, um pouco de alemão. Eu fiz vários cursos fora do país, então eu morei um tempo em Londres, morei na França, em Paris, apresentei trabalhos na Escócia, apresentei em Berlim. Então, assim, como eu sempre fui de sair de Goiânia para estar desenvolvendo, aprimorando as línguas estrangeiras, eu tinha vontade de morar numa cidade maior que me oferecesse uma amplitude maior para idiomas. Quando eu recebi a proposta, eu fiquei muito feliz. E cada dia gosto mais de estar aqui em São Paulo. Essas aulas que a gente está escrevendo, né, que eu estou fazendo, que nós estamos preparando, elas exigem muito que a gente tenha experiência, conhecimento, criatividade, é um mix, assim. E eu sempre fui uma professora que defendi que língua estrangeira tem que ser de forma lúdica, de forma divertida, de forma confortável. No caso de línguas estrangeiras, os vestibulares não fornecem tópicos a serem estudados. Eles dizem que tem interpretação de texto. Então, o que o meu aluno vai precisar para interpretar um texto? Ele precisa de vocabulário, ele precisa de noção gramatical, ele precisa saber a fonte que cai, ele tem que saber notícia, ele tem que saber charge, ele tem que saber interpretar uma figura. Então, eu estou usando todo esse material. Além de ter explicações, além de ter todos os exemplos e abranger a gramática contextualizada, para o aluno ler de fato o texto e entender, a gente oferece até as traduções. Então, ele vai procurar o Estratégia e vai contemplar o que ele precisa para se sair bem e ser aprovado, independente do vestibular, porque o material está sendo criado específico para cada uma das universidades. Eu desde criança quis muito trabalhar e ter sucesso, conseguir comprar um apartamento, conseguir ter um emprego legal e ser feliz. E eu acho que eu vejo como prazer, vejo como coisas grandiosas a realização. É um prazer para mim trabalhar como professora e ter realizado o sonho de ter estudado muitos idiomas, ter morado em diferentes países e hoje chegar onde eu cheguei e quero chegar muito mais adiante, realizando e me realizando cada dia mais. Instrumento musical eu nunca toquei nenhum, mas eu já tive vontade de aprender a tocar bateria. E eu a vida inteira trabalhei em sala de aula. Então a gente tem que ter paciência com o aluno, tem que ter paciência com a família, tem que ter paciência com os problemas de forma geral. Então eu sou paciente sim, mas eu acho que não existe ninguém que não tenha uma dose de ansiedade. Eu fico realmente chateada e me deixa assim, baixo astral, ficar perto de uma pessoa que reclame muito. Não gosto de ficar perto de pessoas que reclamam tanto da vida. Eu nunca pensei que eu fosse ter coragem de contar uma mania num vídeo. Meus amigos falam que eu tenho toque. Eu tenho mania de limpeza, de coisas organizadas, de material organizado, pastinhas, envelopes. Eu falo palavrão sim. Não sei se isso é bom ou ruim, mas são inevitáveis. Falar palavrão é muito bom. Eu gosto muito de conhecer e ainda tem muito para conhecer. 8 países não é nada perto do que a gente tem, né? E eu quero um dia ir para o Japão, quero conhecer a Grécia,
Eu quero conhecer uma parte da Europa que eu nunca fui, tenho vontade de ir na Ásia, tenho vontade de fazer várias coisas. Então, assim, realmente estar envolvido com viagem é um sonho de consumo. Eu era muito magrinha quando eu era criança, muito magrinha. Aí o meu irmão fala que eu parecia uma vassoura, uma pessoa que era uma vassoura. Então eu lembro que quando eles queriam me irritar, eles me chamavam de Olivia Palito, porque a gente gostava de ver o desenho do Popeye. Apesar de não beber sempre, eu gosto de estar sempre degustando e apreciando um bom vinho, uma boa cerveja, um bom whisky. Fiz alguns cursos de sommelier de cerveja para poder entender melhor do que eu tomo, entender o lúpulo. Quando eu morei fora, que eu conheci a Escócia, eu quis também entender da área de whisky. Então eu fiz alguns tours e alguns cursos e participei de seminários para conhecer. E eu também tento conhecer de vinho, então eu fiz uma viagem uma vez para o Chile e quis também descobrir assim, umas vinícolas, umas coisas. Eu gosto muito de ouvir música, eu gosto de trabalhar ouvindo música, preparar aula ouvindo música o tempo inteiro. E as músicas mais antigas. O meu cantor preferido é o David Bowie. Então eu tenho quadros, livros, biografia, imã de geladeira. Escolher um livro para uma pessoa que fez letras é injustiça. Não dá para falar de um livro assim. Quando eu penso em livro, eu lembro de George Orwell, eu lembro do 1984, A Revolução dos Bichos, mas vem na minha mente também o Retrato de Dorian Gray e livros do Machado de Assis, que eu adoro como escritor brasileiro. Aqui no Brasil a gente tem comidas deliciosas. E como eu sou de Goiânia, a gente tem o piqui, a gente tem, Goiânia, Minas, a gente tem o pão de queijo, a gente tem galinhada. E o Brasil é muito, muito diverso, então eu gosto muito de acarajé, da Bahia, gosto de um bom hambúrguer também, gosto de estrogonofe, gosto de pizza, quem não gosta de pizza? Eu tento procurar assistir filme que tem algum valor moral, ou que vai desvendar crime. Eu gosto muito de thriller, gosto muito de filmes assim de suspense, não terror, mas suspense, que são os que mais me chamam a atenção. E a mesma coisa para série televisiva, séries que tem que desvendar mistérios, sei lá, se for parar para pensar, eu vou lembrar de Suits. Eu também me lembrei do Sex and the City. Não tem mistério, mas também é uma série gostosa de assistir, assim. Acho que toda mulher gosta de assistir Sex and the City. Quando eu fazia letras, eu li uma frase e estava escrita que era de autor desconhecido. Eu não sei exatamente a frase, mas dizia que o professor que fala e que ensina, ele pode até fazer com que o aluno aprenda, mas quando ele está se sentindo envolvido é que o aprendizado acontece de fato.